Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Depois você lê Ezequiel 8, eu vou fazer um pequeno resumo aqui. A Bíblia diz que Deus, ele vai mostrar para Ezequiel, o Espírito do Senhor vai entrar em Ezequiel e vai levar Ezequiel. Ezequiel vai ter visões de Deus. Aí nas visões de Deus, olha o que Deus falou para Ezequiel, presta atenção, Ezequiel 8:3. Diz assim: Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito elevou-me entre a terra e o céu. E em visão de Deus ele me levou para Jerusalém, a entrada da porta norte, do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Percebe uma coisa, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, olhe para o norte. Quando Ezequiel olhou para o norte, a Bíblia fala que na visão de Deus, isso aqui é tudo visão, irmão. Na visão, Ezequiel, ele viu um ídolo que provocava os ciúmes do Senhor. Então percebe, colocaram um ídolo que provoca o ciúme de Deus. Dentro do pátio, dentro da casa de Deus, colocaram um ídolo. Paulo vai dizer que comunhão há entre luz e trevas, que comunhão há entre Deus e os ídolos. Deus não tem comunhão com o ídolo, o povo está colocando um ídolo dentro da casa de Deus. Aí Deus fala, Ezequiel, eu quero te mostrar na visão que esse povo está colocando aí dentro um ídolo que provoca a minha ira. E o que deixa eu irado, Ezequiel, é ver esse povo adorando, idolatrando. Eu já tinha estabelecido a lei no livro de Moisés para não adorar imagem, não fazer mais escultura. Esse povo quebrando o mandamento, colocando um ídolo dentro da minha casa, colocando coisa que eu não aprovo dentro da minha casa. Só que escuta só o que Deus vai fazer, presta atenção, irmão. Aí a Bíblia fala assim, que depois ali era o que Deus falou para Ezequiel, Ezequiel 8:5. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei e vi junto da porta do altar o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. Ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes das nações de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Olha o que Deus falou, percebe, Ezequiel? Você está vendo o que eles estão fazendo? Estão fazendo coisas repugnantes, práticas detestáveis, abomináveis aos meus olhos. Estão colocando um ídolo dentro da minha casa. Estão me levando para longe do meu santuário. Olha o que Deus falou, estão me levando para longe do meu santuário. Ou seja, o ídolo está aí dentro, mas eu não estou mais aí no meu santuário. O santuário é meu, mas quando eles colocam o ídolo aí, eles estão me levando para longe do meu santuário. Porque minha palavra diz que o que traz divisão entre eu e vocês é o pecado que vocês cometem. Então percebe, tinha divisão. Deus falou, quem está aí é o ídolo? Então eu estou fora. Percebe que Deus falou, olha que presta atenção, irmão. Não está escrito, não é o que eu estou falando. Olha o que Deus disse. Olhe para o norte. Quando Ezequiel olhou para o norte, Deus falou assim, filho do homem, você viu o que estão fazendo? As práticas repugnantes das nações de Israel que me levaram para longe do meu santuário. Olha o que Deus falou, eles estão me levando para longe do meu santuário. O interessante é que não é Deus, não é os homens que estão se distanciando de Deus, é Deus que está se distanciando do santuário. Percebe? Não é Deus que está dizendo assim, não é vocês que estão longe de mim, é eu que estou saindo do meu santuário. Então percebe, estava com o ídolo ali dentro, mas Deus já tinha se afastado dali há muito tempo. Ó. Nós temos que estar numa igreja onde tem a presença de Deus, irmão. Porque se Deus não estiver na casa, esquece. Olha o que Deus falou, Ezequiel. Eles estão colocando o ídolo aí dentro, só que estão me levando para longe do meu santuário. Ou seja, o santuário é meu, mas a partir do momento que colocou o ídolo, eu estou me afastando. Então percebe que Deus se afastou. O ídolo estava ali dentro, mas Deus se afastou. Aí olha o que Deus falou para Ezequiel, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha o que Deus vai falar para Ezequiel. Deus falou assim, mas você verá coisas piores do que essa ainda. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e má que estão fazendo. Olha que tremendo, depois Deus mostrou para Ezequiel um outro tipo de pecado que o povo estava cometendo. A Bíblia fala que Ezequiel vai se deparar com um muro, de um buraco nesse muro. Aí Deus falou assim, filho do homem, escave esse muro. Quando Ezequiel escavou, a Bíblia diz que Ezequiel viu pela abertura de uma porta. Deus falou, abra a porta e entra. Quando Ezequiel entrou, a Bíblia diz que Ezequiel ele viu ali todo tipo de animais impuro, todo tipo de imagem de escritura desenhado na parede, estavam ali todos os ídolos das nações. Então percebe que por detrás da porta tinha imagem de escritura, tinha todo tipo de animais impuro, e estava também ali todos os ídolos das nações por detrás da porta. Ou seja, com a porta fechada estava todo tipo de sujeira. Com a porta fechada eles estavam pecando. Deus está vendo você com a porta fechada. Mateus 6,6 está escrito, ao entrar no teu quarto, feche a porta. E ora, seu pai está em secreto, e o seu pai que vem em secreto. Porta fechada se fala de secreto. O povo estava com a porta fechada pecando no secreto, mas Deus está vendo no secreto. Porque Deus ninguém engana. Então percebe que Deus falou assim, que abre essa porta aí. Porque eles estão pecando por detrás da porta. Por detrás dessa porta todo tipo de sujeira, Ezequiel. Eu estou vendo eles pecar por detrás dessa porta. Deus te vê quando ninguém te vê. Deus está te vendo. Deus sabe o que você faz por detrás da porta. Deus sabe o que você é no teu quarto. Deus sabe os caminhos que você trilha. Deus sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Ele está te vendo, filho. Percebe que o povo fechou a porta. E por detrás da porta estavam pecando. E Deus falou, abre a porta, Ezequiel, e veja o que eles estão fazendo. É Deus dizendo, de mim não tem como se ocultar. De mim não tem como esconder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Percebe que por detrás da porta fechada estava todo tipo de animal impuro.
Todo tipo de sujeira estava escondido por detrás de uma porta. Aí Deus falou, abre a porta e veja, Ezequiel. Deus revela, Deus mostrou para Ezequiel. Aí Deus falando, Ezequiel, eles estão pecando por detrás da porta. Por detrás dessa porta aí, Ezequiel, eu quero te revelar o que eles estão fazendo de errado. Então percebe, irmão, tem gente que peca por trás da porta, a porta é fechada, Deus está vendo você com a porta fechada. Deus sabe o que você faz por trás da porta. Eu posso não ver, pastor pode não ver, líder pode não ver, sua mulher pode não ver, mas Deus está vendo. Deus vê o que você faz por trás da porta. Porta se fala de secreto, como diz Mateus 6,6. Porta está escrito o seguinte lá em Mateus 6,6. Ao entrar no quarto, feche a porta. E olha, seu pai está em secreto. E o seu pai que vem em secreto. Então percebe que porta se fala de secreto. Só que Deus falou aqui, eu estou vendo eles aí, Ezequiel, por trás da porta. Porta é secreto, mas eu vejo no secreto. Deus vê quando ninguém te vê. Deus sabe o que você faz por trás da porta. Escuta isso aqui. Só que o interessante é que esse pecado aqui que você estava cometendo era dentro da casa de Deus. Era no santuário, era no templo. Agora escuta isso aqui. Escuta. Olha quem que estava pecando por detrás da porta. Na frente dele estavam 70 autoridades das nações de Israel. Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles, do incensário que cada um tinha em suas mãos. Elevava-se nuvem aromática. Percebe quem estava pecando por detrás da porta? Eram 70 autoridades. Eram os líderes, eram os anciões, aqueles mais velhos que era para ser o espelho do povo, era que eles estavam pecando. Percebe que eram 70 autoridades de Israel. Eram os líderes que estavam pecando. Deus sabe como está a liderança. Deus conhece o líder. Deus sabe como o líder está regendo. Escuta isso aqui, que estava pecando eram os líderes. Não era povo que não conhecia, era líder. Era pessoas que tinham autoridade. Eram os anciões, eram os mais velhos que estavam pecando. Os mais velhos, vezes sem influência, estavam fazendo coisa errada. Escuta isso aqui, eram os anciões que estavam pecando por detrás da porta. Adorando ídolos, levantando incenso para ídolos por detrás da porta. Aí Deus falou assim, presta no 12 agora. E ele me disse, filho do homem, você viu que as autoridades das nações de Israel estão fazendo? Nas trevas, cada uma em seu santuário, na sua própria imagem esculpida? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Então percebe que o povo pecava nas trevas e dizia assim, o Senhor não nos vê. Olha o que Deus falou, Ezequiel, eles estão fazendo tudo isso de errado. E eles dizem, o Senhor não nos vê. Eles estavam pecando no escuro, nas trevas. E estava dizendo que Deus não estava vendo eles. Só que Deus tomou a boca de Jeremias 23, 24. O Senhor disse, pode alguém fazer algo sem que eu não veja? Pode alguém se esconder isso sem que possa se ocultar de mim? Então percebe que lá em Ezequiel, lá em Jeremias 23, 24, o Senhor disse, pode alguém fazer algo sem que eu não veja? O povo estava pecando e falando que Deus não estava vendo. Deus estava vendo eles. Percebe, eles estavam nas trevas, pecando e dizia assim, Deus não está me vendo. Estava fazendo coisa errada, está achando que Deus não está vendo? Deus está vendo o que você faz de errado. Deus vê tudo, filho. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Para Deus ver o que você faz, ele só se inclina. É simples. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Deus estava vendo o povo há muito tempo. Antes do povo dizer que o Senhor não estava vendo, Deus já estava vendo eles. Porque percebe, eles estavam pecando em trevas. Olha o que Deus disse no 12, presta atenção, Ezequiel 8:12. Ele diz, filho do homem, você viu que as autoridades de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no seu santuário, em sua própria imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Olha que interessante. Eles estão fazendo coisa errada e falando assim, o Senhor não nos vê aqui, porque estamos em trevas, estamos no escuro. A Bíblia diz que luz e trevas para Deus é a mesma coisa, filho. Você acha que Deus não está vendo você no escuro? Claro que Deus está vendo. Deus vê você, filho, até no mais profundo. O salmista disse, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, mesmo ali a tua mão me guiará. Para onde eu poderei me ausentar do teu espírito? Então percebe, Deus estava vendo o povo no escuro e Deus vendo. O povo dizia, Deus não está me vendo aqui não. Só que Deus vê, irmão. O salmista vai dizer que o Senhor não dorme nem cochila, está sempre alerta. Glória a Deus. Aí que eu acho interessante, que Deus falou assim para Ezequiel, Ezequiel, vou te levar para lugares ainda que você vai ver coisas mais piores do que essa. Aí no 14 Deus falou assim, então ele me levou para a entrada da porta norte, da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E ele disse, você viu, filho do homem? Você verá coisa ainda mais repugnante que essa. Percebe que Deus mostrou para Ezequiel em seguida, no lado norte, ele vai ver as mulheres chorando por Tamuz. Tamuz é um falso deus. Eram ídolos que ele tinha colocado dentro da casa de Deus. E as mulheres estavam chorando por ele. Por que as mulheres choravam por esse ídolo? Porque, irmão, se você tomar conhecimento desse Deus Tamuz, esse Deus Tamuz ele morria toda vez no ano, ele morria e depois ressuscitava, é que o povo acreditava. Percebe que elas estavam chorando, elas estavam se lamentando por um ídolo vã, pelo um ídolo que tinha nariz, mas não tinha fôlego de vida.
tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha olho, mas não piscava. Então percebe que eles estavam adorando ídolos, estavam chorando por coisas vãs. E Deus falou, tá vendo, Ezequiel? Essas mulheres estão chorando por ídolos, não é mais por mim, estão derramando lágrimas por ídolos, por coisas vãs, por coisas de madeira, por boneco feito pela mão do homem. Estão se lamentando por eles, não mais por mim, Ezequiel. Não é pela minha glória que esse povo anseia mais. Escuta só isso aqui. Aí Deus falou assim, presta atenção. Aí Deus falou assim para ele, no 16. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Percebe que Deus está mostrando para Ezequiel o que o povo estava fazendo dentro da casa de Deus. Agora lá no pátio interno, mais profundo da casa. Aí escuta só o que Deus falou. Ali na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, eu vi 25 homens, cada um com as costas para o templo. Peraí, Ezequiel viu quantos homens? 25 homens, de costa virada para o templo. Era Deus mostrando, tá vendo, Ezequiel? Eles viraram as costas para mim. Percebe que os homens estavam de costa virada para dentro do templo. Estava dentro do templo, mas de costa virada. Ou seja, tinha virado as costas para o Senhor. As pessoas hoje estão virando as costas para Deus, irmão. A gente prega, a gente fala, mas o povo está de costa virada. Percebe que esses homens aqui dentro do pátio interno estavam de costa virada para o altar do Senhor. Então percebe que Deus está mostrando para Ezequiel, tá vendo, Ezequiel? Eles viraram as costas para mim, não ansiam mais para minha glória, não ansiam mais pela minha presença, estão de costa virada para mim. A Bíblia diz, em João, se não me falha a memória, aquele que conhece o santo mandamento do Senhor e vira as costas, era melhor nem ter conhecido, os homens estão de costa virada. Você pode virar as costas, mas a partir do momento que você conheceu, era melhor você nem ter conhecido, os homens estão de costa virada. Só que já conhecia Deus. Só que escuta isso aqui e eu vou finalizar. Aí lá no 9, Deus ele vai trazer uma consequência sobre o pecado daqueles homens dentro do templo. Porque como o Senhor disse para Moisés, eu não deixo o culpado sem a culpa do pecado dele. Percebe? Deus vai trazer a consequência. Deus disse assim lá em Êxodo, Deus falou para Moisés, Moisés, eu não vou deixar o inocente, o culpado, não vou deixar o culpado sem a consequência do pecado. Vou trazer a consequência do pecado sobre o culpado. Aí escuta só isso aqui. Percebe que os homens estavam no pecado dentro da casa de Deus. Aí Deus vai trazer uma sentença. Escuta só o que está escrito no 9, Ezequiel 9. Então ouvi clamar em alta voz. Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever na cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. A glória do Deus Israel se levantou de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever à cintura. Ele disse, percorra a cidade de Jerusalém, ponha um sinal na testa daqueles que suspiram, e gemem por causa das práticas repugnantes que são feitas. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, siga-no por toda a cidade, mate-o sem piedade, sem compaixão, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Não toque ninguém que tenha marca ou sinal. Comece pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. Olha que tremendo. Percebe que Ezequiel disse que Deus chamou 6 guardas e chamou um deles que tinha um estojo nas mãos. Esse homem que tinha um estojo na mão, Deus falou assim, vai você que tem um estojo na mão, coloque o sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa do pecado. E esse que tem o sinal na testa não vai morrer. Aí Deus falou assim depois para os guardas. Em seguida, Deus mandou os guardas lá no santuário. Mandou matar todos, homens, jovens, crianças, menos aqueles que tinham marca na testa. Esses não iam morrer. Por quê? Porque esses não aceitavam o pecado. Eram homens que gemiam por causa do pecado do povo. Ou seja, estavam ali, mas também não se consumia pelo pecado. Ou seja, não entrava, não se contaminava pelo pecado do povo. Eles gemiam pelo pecado dos homens. Então esses daí, que tem a marca na testa, eram homens que gemiam por causa do pecado. Então, ou seja, eles não eram participantes do erro. Aí Deus falou, colocou um selo na testa desses. E falou assim, o que tem um selo na testa não vai morrer. Deus não deixa o ímpio perecer, Deus não deixa o justo perecer com o ímpio. Lembra quando Abraão falou para Deus, Senhor, se tiver 10 justos aqui na cidade, vai punir o justo com o ímpio? Deus não deixa, filho. Quem é correto, Deus livra. Mas os ímpios merecem castigo. Aí percebe uma coisa, esses homens que tinham marca na testa, não vai sofrer consequência. Só que olha o que Deus falou para aqueles, para os guardas. Vão e comecem pelo meu santuário. Por que Deus mandou eles matar pelo santuário? Por que Deus começou a matança pelo santuário? Porque lembra o que os homens diziam? No 12, Ezequiel 12, eles pecavam no santuário e diziam assim,
o Senhor não está me vendo. Então Deus falou assim, começa pelo santuário. Porque eles pecavam lá e falavam que eu não estava vendo eles, começa justamente por lá, para mostrar que eu estava vendo o que eles estavam fazendo. Percebe que a matança vai começar pelo santuário, porque o povo estava pecando no santuário. Em 1 Pedro 4,17 está escrito, se o juízo começa pela casa de Deus, do que será do ímpio pecador? Percebe que Pedro disse que o juízo vai começar pela casa de Deus. Percebe que aqui em Ezequiel Deus começou a matança pela casa, porque o juízo começa pela casa. Do que será do pecador perverso? Então presta atenção, irmão, olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse lá no 9. Mata jovens, idosos, crianças, mulheres. Não toque ninguém que tenha marca. Olha o sinal. Comece pelos meus santuários. Eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. Percebe que aqueles 70 homens que estavam pecando pela porta trancada, escondendo no pecado, Deus vai começar a matança justamente por eles, pelas 70 autoridades. Deus vai começar pela casa. Vai começar a cobrar pela casa. O juízo vai começar por nós, como disse Pedro. 1 Pedro 4,17 está escrito, se o juízo começa pela casa de Deus, do que será do pecador perverso? Percebe que Deus vai começar a matança pela casa. Olha que interessante isso aqui. Eu achei interessante que Ezequiel disse assim, ele disse, contamine meu templo, enche dos mortos pátios, pode ir. E eles saíram e começaram a matança, na cidade toda. Enquanto isso, fiquei sozinho. Então eu prostrei com o rosto em terra, clamando, ah, soberano Senhor, vai destruir o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu, a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme, está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de injustiça. E eles dizem, o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Percebe que Deus falou assim, Ezequiel, eu só estou trazendo sobre eles o que eles têm feito. Olha o que Deus falou, vou fazer cair sobre a cabeça deles o que eles têm feito. É Deus dizendo, Ezequiel, não adianta ter piedade. Eu vou trazer sobre eles o que eles próprios cometeram, Ezequiel. É a consequência do ato deles. Eu vou trazer sobre eles. O que você faz de errado, tu vai colher. É Deus falando assim para Ezequiel, Ezequiel, não adianta ficar com dó de pessoas que eu vou trazer sobre eles, Ezequiel. A consequência dos atos deles. Olha o que Deus falou, irmão, presta atenção. Eu vou fazer cair sobre eles o que eles têm feito. Então, parceiro, Deus falou assim, Ezequiel, eu estava no pecado, estava fazendo coisa errada, estava dizendo que eu não estava vendo, agora que eu vou trazer sentença sobre eles, não tenha dó, Ezequiel, porque eu estou fazendo cair sobre eles justamente o que eles têm feito, está caindo sobre a cabeça deles. O que você faz, tu vai colher. Então, o homem de linho com estojo de escrever, a cintura voltou, trazendo um relatório e disse, fiz o que ordenaste. Percebe que o homem de linho voltou e falou, Senhor, já marquei aqueles que têm o símbolo. O homem trouxe o relatório para Deus. Olha que interessante isso aqui. Olha que forte essa palavra. Reflita nisso em nome de Jesus.